Shalom, shalom! E hoje é terça-feira, em nome de Jesus, dia de acendermos a chama do entendimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Sem o entendimento, né, as coisas não ficam tão claras. Nós precisamos do Espírito de Deus, os sete Espíritos de Deus que estão para nos ajudar, nos auxiliar nessa jornada cristã de vida que nós temos aqui, de filhos do reino do Senhor. Amém? Por isso, o Espírito do Senhor, ele vem trazendo tudo aquilo que nós precisamos. Três coisas o Senhor derrama sobre a terra todos os dias: recursos, misericórdias e novos neurônios, para que nós possamos nos mover, né? E trazer os céus do Senhor para a terra. Amém? Em nome de Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa agora, né? E ela estava um pouco entristecida, e eu falei: olha, nós sabemos, né, que o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de muita tristeza, de ganância, de disputas, de conquistas, né? Mas nós precisamos trazer, né, essa esperança do Senhor para este mundo. Nós somos os portadores, né, daqueles que carregam a fé e a esperança. Então, tudo que nós precisamos está aqui nesse manual que o Senhor nos deixou, que são as Escrituras. Aqui tem a vida, aqui tem tudo aquilo que nós precisamos. É claro que nós vivemos num mundo onde as insatisfações, elas são operantes o tempo todo. Porém, nós precisamos identificar tudo aquilo que a palavra nos diz. Então, existem promessas, e as promessas do Senhor, elas são reais e verdadeiras. Então, se você recebeu uma promessa, você tem que lutar por a sua promessa. Se você tem uma herança, a palavra do Senhor diz que nós somos herança do Senhor. Então, nós temos, sim, como usufruir de um tempo bom no Senhor. Então, nós precisamos sair dessas manifestações de insatisfações diárias aqui, do qual nós estamos envolvidos, porque há rumores de guerra o tempo todo, e a terra, ela está sempre gemendo de dores, de parto. Por quê? Por causa do nível de maldade do homem, que é crescente todos os dias. Tá? Então, esse mês de Cheslan está quase se encerrando, porque o mês de Kislev, eu não, se eu não me engano, acho que é a última semana, ou a penúltima semana deste mês, em que nós temos aí as primícias de Kislev, né? Aonde é um mês que vem recheado dos milagres do Senhor. Nós precisamos continuar crendo nos milagres do Senhor. Nós trabalhamos e nos esforçamos e somos testemunhos do seu amor. Então, isso não pode ficar invalidado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem é, sido um Deus poderoso nas nossas vidas. As suas verdades, a sua palavra, são tudo que nós temos. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, e dizer, Senhor, que o teu espírito de entendimento seja sempre entendimento nas nossas vidas, para que nós possamos continuar andando e avançando e crendo, Pai, que o Senhor, Pai, é um Deus todo-poderoso nas nossas vidas, em nome de Jesus. E assim seja, amém, queridos? E olha, removendo as insatisfações. E hoje eu preparei, olha só, eu preparei, nós aprendemos, né? Nós vimos a questão da insatisfação com falta de propósito, isso é muito importante. Eu acho que é um dos principais. Nós vimos insatisfação com a falta de riquezas, isso também é muito desgastante para o ser humano. E hoje nós vamos trabalhar na questão da insatisfação com o trabalho. Hã? Olha, é claro que se a gente estiver insatisfeito com uma falta de propósito, todas as nossas outras áreas, elas vão ficar comprometidas, de fato, né? E nós não podemos anular isso. Mas nós podemos ir organizando e rearrumando algumas áreas das nossas vidas, porque o Senhor nos dá, queridos, essa habilidade de, como homens, colocar ordem na onde nós podemos pôr. Então, até onde nós podemos fazer, o Senhor vai permitir que nós façamos. E até onde nós não podemos mais, Senhor, aqui não dá mais para mim, aqui eu não consigo. Então, o Senhor vem
com a graça dele poderosa, e fala: agora sou eu, querido, eu que faço. Então, nós temos essa maravilhosa presença do Senhor para isso. E hoje eu quero falar uma questão da insatisfação com o trabalho. Salmos 42:11 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, quem é a nossa alma, senão os nossos próprios pensamentos? O ser humano, ele sofre muito com as questões de ficar pensando o tempo todo, queridos, no que eu tenho que fazer, o que eu não consigo resolver, o tempo todo. Nós vivemos num mundo que, de certa forma, a Terra, ela está gemendo de dores, né? A Terra, ela geme pelo tamanho da maldade do ser humano. O ser humano, ele luta uns com os outros por causa de espaço, de posição, esse pedaço é meu, é minha porção, fui eu que conquistei, né? Mas isso vai abatendo muito o ser humano, né? E muitas vezes nós não conseguimos olhar mais com tanta força como nós tínhamos antes. Então a nossa alma vai ficando desgastada, né? Aos nossos pensamentos, né? O ser humano, ele tem vivido muito na base de medicação. O ser humano tem desacreditado muito das promessas do Senhor, muitas dores de cabeça, muitas pessoas que estão dependendo muito do remédio para poder ter um pouco mais de humor, né? Então, nós vemos isso aí constantemente. Mas o Senhor, o salmista estava escrevendo e falando com seus próprios pensamentos. Ó, meus pensamentos, por que estão tão abatidos dentro de mim? Espera em Deus, porque nele eu louvarei. Confia no Senhor de todo o coração. Bom, quando a gente olha para as questões de trabalho, né? Uma insatisfação no nosso trabalho, todos nós já trabalhamos, principalmente quem trabalha de carteira assinada, eles muitas vezes, por causa das condições financeiras, se sujeita a pegar qualquer trabalho. Não é nem o trabalho que eu gosto, mas eu estou precisando, então eu vou pegar. E muitas vezes a pessoa faz o quê? Faz escolhas ruins. Então, é mais louvável que você se esforce, que você trabalhe, que você se edifique, que você se profissionalize, para que você trabalhe naquilo que realmente você gosta. Não importa que você trabalhe registrado, desde que você trabalhe naquilo que você goste. Ah, eu sou um carteira registrada, eu gosto essa estabilidade. Ótimo, excelente. Mas desde que você ame aquilo que você faça. Porque tudo aquilo que você gosta de trabalhar, você vai pôr o quê? Toda a sua força ali. Você vai se empenhar em fazer o melhor. E isso é muito importante. Então, não importa o trabalho que você escolher, desde que você trabalhe com todo o seu coração, tá? Você vai trabalhar satisfeito. Agora, muitas pessoas escolhem o trabalho porque precisam ganhar o dinheiro. E aí, o que que acontece? Acontece que a insatisfação no trabalho, nós somos em uma. Eu tava dando uma olhadinha, né? Ah, nós somos numa loja. E eu falei assim para o marido: Olha, marido, eu quero abençoar a ovelha. A ovelha vende sapatos numa loja e eu dei uma olhada nos meus sapatos que estavam abatidos, né? E dispensei eles e eu fui abençoar uma ovelha. E aí eu cheguei lá e justamente eu estava escolhendo, né? Cada coisas mais lindas que as outras. E, e eu vi na hora que o patrão chegou. Então a minha ovelha estava me atendendo e a outra pessoa que estava lá estava sentada. E o patrão olhou para ela e disse assim: Olha, tá vendo essas coisas que estão aqui? Vá na cidade, compra um suporte, põe aqui, pendure para ficar mais exposto e tal. E ela nem olhava para a cara do patrão fazendo o seu trabalho, olhando para o computador. E aí ele falou: Eu já te pedi 2 vezes. Eu escutei ele falando. E ela não se importou. E aí ele falou assim: Olha, se você não fizer isso, a próxima vez que eu vir, eu vou pegar essa mercadoria e levar embora. Bom, todas as vezes que você vende um produto, geralmente tem um produto que agrega o outro, e aí, geralmente a mulher faz isso, né? Olha que legal. Isso aqui combina com isso, eu vou levar os dois.
Se o produto não estiver ali, é menos um produto para vender. Só que eu observei que aquela pessoa já estava trabalhando. Eu falei para o meu marido: olha que interessante. Eu escutei o patrão falar: já é a segunda vez que eu te peço isso. Ou seja, ele estava pedindo pela terceira. Eu já pedi duas vezes, essa é a terceira que eu estava reforçando ela. E aí eu falei para meu marido: por que que ela não se importou? Ele saiu e ela ficou, continuou olhando o celular e o computador e ele foi embora. Por que ela continuou fazendo isso? Porque certamente ela pensou: eu estou aqui para vender. Esse não é minha função, ir na cidade comprar um suporte e pôr na parede. Eu não ganho para isso. Muitas pessoas trabalham assim. Por quê? Porque trabalham pelo dinheiro. Então, todas as pessoas que trabalham pelo dinheiro, certamente elas vão trabalhar insatisfeitas em qualquer área que elas trabalharem. Por isso, escolha bem. Se você gosta de alguma coisa, faça. Faça mesmo. Faça e faça mais do que aquilo que estão te pedindo. Ah, mas daí vamos explorar. Não. Você sempre fazendo mais do que te pedem, significa que você está satisfeito. Você não tem que fazer para agradar ninguém, nem ser puxar saco de patrão. Mas olha aqui a questão: o que é insatisfação no trabalho? A insatisfação no trabalho, ela está relacionada com algumas coisas: falta de concentração, desmotivação, baixa produtividade e distração. Então, tudo isso são consequências que a pessoa vai ter na insatisfação com o seu trabalho. E o que é a insatisfação? Nada mais é do que um desânimo. É uma experiência humana comum, frequentemente causada por dificuldades, perdas e frustrações. Ah, eu estou frustrada porque, na verdade, eu nem queria estar aqui. Eu trabalho aqui porque, deu meu horário, eu vou embora. Né? Então, muitas pessoas fazem dessa forma. E isso vai sendo muito ruim, queridos, porque uma pessoa que trabalha somente, eu não fui contratada para isso. Eu já ouvi muito. Eu trabalhei muito com carteira registrada, eu já ouvi muito isso. Ah, você é uma boba, você fica fazendo mais do que lhe é pedido. Eu fazia porque eu amava o local que eu trabalhava. Sempre trabalhei, tive excelentes patrões e sempre gostei muito do que eu fiz. Fiz e fiz de coração inteiro. Me entreguei. Tudo que eu faço de coração inteiro, porque eu gosto do que eu faço, né? Então, eu vi as pessoas ali desanimadas, e é muito ruim, porque quando uma pessoa está desanimada no nosso ambiente, de certa forma, ela vai fazendo essa projeção e ela vai lançando para outra pessoa, né? Que as pessoas dizem: uma laranja podre dentro da saco contamina todas as outras. Por quê? É como se fosse um filho. Né? Quando a pessoa menos espera, ela já está desmotivada. Então, o desânimo, ele é muito ruim. Se você está num ambiente onde você tem alguém que já está desanimado, ou você vai se afastando um pouco, ou então você tenha uma porção dobrada para falar: não, vou te ajudar, faça alguma coisa, mas cuidado, porque o desânimo, certamente, queridos, ele contagia as outras pessoas. Ele é terrível, ele é pesado. Mas, hoje, nós vamos a nossa palavra a uma pessoa que o Senhor estava observando no seu desânimo. E hoje nós vamos falar de Gideão. Olha só que maravilhoso. Juízes, capítulo 6. Vamos à nossa palavra. Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Eu amo quando meu apóstolo fala isso, acho tão legal. Abre a sua Bíblia. O que estava acontecendo em Israel? Bom, o livro de Juízes, ele é um livro que eu gosto muito dele. Quando a gente olha do Êxodo, o Senhor falou para o povo, falou para Moisés: Moisés, eu estou cansado de ver a opressão com que meus filhos são escravos no Egito. Tá? Então, casa da servidão, né? Olha só, daria muita coisa para falar aqui, queridos, muita, muita coisa. Todas as vezes que a pessoa trabalha insatisfeito, ela está falando: eu não sou escravo de ninguém, né? O tempo da escravidão já acabou, já foi abolido, e, de certa forma, 13 de maio nem conta mais, porque agora nós temos o dia 20, né?
20 de novembro, que é a consciência negra, né, que foi a abolição, a data da abolição, eles não consideraram, porque, de fato, os escravos, que quem lutou muito por isso, né, foi Zumbi dos Palmares, e quando saiu a lei da abolição, porque ela era uma princesa branca, e princesa Isabel, eles não acreditaram muito nisso, e por muitos e muitos anos, eles foram lutando por isso, até que, por muitas leis, agora já existe a lei sobre a questão da consciência negra, né? Aonde trabalha a questão de racismo, preconceito e a dignidade para com a pessoa, né? Então, a casa da servidão, ela traz essa situação onde as pessoas acham, se eu trabalhar mais do que as minhas 40 horas semanais, eu estou sendo escravo, e eu não vou ser escravo. Então, as pessoas trabalham somente por aquilo que elas têm que fazer e ponto. Hoje em dia está muito difícil arrumar trabalhadores, queridos, em todos os setores, muito difícil. Se você recorrer aos supermercados, aonde o jovem aprendiz, ele estava ali empacotando, né, ajudando a gente a empacotar as compras. Hoje, até mesmo os jovens aprendizes são alguns raros, e a gente tem visto nos supermercados até pessoas com 60 anos que estão sendo contratadas. Eu já vi isso. Porque são mais responsáveis, não faltam no trabalho, e são pessoas que é, estão desempenhando um papel importante, né? Então, nós temos visto uma geração muito, muito informatizada, mas também uma geração que não sabe o que é um trabalho de verdade, né? Eu estava assistindo uma palestra, meu Deus, ô Senhor, vamos à nossa palavra. E o rapaz estava falando aqui na palestra que ele contratou um estagiário, e esse estagiário, ele falou assim para o estagiário, estava mexendo no computador, ele falou assim para o estagiário, deu um Ctrl V, Ctrl C, que é assim, ou seja, copie e cole. É que a gente fala copie e cole, né? Mas muito tempo atrás, né? Eles falavam, dê um Ctrl V, Ctrl C, e aí você, né, joga na área de trabalho, isso aí. E o rapaz disse que ficou o dia inteirinho na internet pesquisando o que que era Ctrl V, Ctrl C. Ou seja, até os comandos, né, de um curso básico de computação, os jovens não sabem, porque acham tudo pronto. Compra o celular, nem olha mais manual, já vai fuçando, fuçando, fuçando. Não tem tempo para ler um manual, não tem tempo para ler nada. Então, nós estamos vivendo uma geração carente da leitura e informação daquilo que é básico, principalmente da palavra de Deus. Então, Gideão, o que estava acontecendo aqui? No Êxodo, aonde eles saíram da casa da servidão, o Senhor chegou em Deuteronômio, o Senhor falou: olha, agora vocês estão no Sinai, vai descer a lei, vai descer a palavra, vai descer os mandamentos, e eu vou ensinar vocês. Olha, então somente quando vocês entrarem na terra, aonde vocês, a terra da promessa, não esqueça dos estatutos, meus mandamentos, e aí o Senhor deu a obediência. Lembram que nós falamos sobre isso, a última ministração? Obediência, maldição, tal, tal, tal. Quando eles entraram, eles foram se perdendo, tal. Moisés morreu, entrou Josué. Josué foi começar a sua jornada ministerial. O Senhor falou: Josué, vamos passar de novo isso daqui, porque o povo está esquecendo. Então, Josué foi lá: olha, esses mandamentos, obediências, estatutos, ordenanças, ok, ok. Quando você começa o livro de Juízes, se você ler Juízes capítulo 1, começa tudo novamente. É incrível. Ah, o que esse livro de Juízes, como ele começa novamente. E eles já estavam perdidos, porque Josué já tinha falecido. E aí eles começam assim o livro de Juízes. Olha que interessante. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E respondendo o Senhor: Judá subirá. Então, o que que o Senhor falou para Judá? Olha, Judá, é o seguinte:
Vamos de novo? Passou as regras, as ordens, não se ajuntem com os povos das terras, por favor, não façam isso, né? Porque vocês vão se perder, vocês vão se aliançar com eles, né? É aquela questão, andando tudo junto, começam a falar a mesma linguagem, tal, 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 tal. O que que aconteceu? Se a gente começar a ler ali, a partir do verso, ó, do 21 em diante, vocês vão ver. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam na terra. 22. Subiu também a casa de José contra Betel e o Senhor com eles. Não expulsaram. 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. 29. Efraim não expulsou os cananeus. Zebulon não expulsou os habitantes. 31. Asser não expulsou os habitantes de Aco. 33. Naftali não expulsou os habitantes. 34. Os amorreus andaram. Enfim, eles não expulsaram. E o que, que aconteceu? Foram se aliançando. E todas as vezes que nós nos aliançamos com aquilo que não era idolatria e não eram as ordenanças do Senhor, o que, que acontece? Inimigo, né? Quebrou o mandamento, inimigo. Então, Israel, o povo escolhido do Senhor, os judeus, eles têm um histórico muito ruim de infidelidade. E aí que todas as vezes que eles ficavam descumprindo as ordenanças do Senhor, e o inimigo entrava, fazia tudo aquilo, roubava, saqueava, eles começavam a clamar o Senhor. E aí, quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, e esse juiz colocava a ordem, colocava as ordenanças, e eles começavam a andar tudo bem de novo. Começava de novo a se ficar à vontade, se aliançar de novo com os povos da terra, problema de novo. Então, todas as vezes que acontecer um problema na sua vida, fique atento, passe uma revista, veja se algum mandamento, alguma ordenança, alguma obediência não foi cumprida, porque são legalidades que nós abrimos para que o inimigo entre e pegue e saqueie o que é nosso. Precisamos ver o que é que nós estamos fazendo, né? 2 mandamentos eu vos deixo: amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Aqui já tem uma proteção muito grande. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Faça para o próximo. Amar o próximo não merece, mas nós precisamos manifestar a vontade do Pai. Jesus, ele não precisava ir para a cruz. Ele era um homem íntegro. Jesus, ele não tinha pecado algum. E ele comprou o sonho do Pai e falou: eu faço, Senhor. Faça de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade. Faça o que é certo, não importe a quem seja. Eu sei que é difícil. Muitas vezes levamos prejuízos grandes por fazermos a vontade de Deus, mas certamente um dia o Senhor te justificará, porque sobre a palavra de Deus, ele tem compromisso com a palavra, queridos. Deus não tem compromisso conosco, os humanos, cheio de deformidades, mas Deus tem compromisso com a palavra. E nessa aliança, ele vai fazer o que é certo. Pode ter certeza, não importa o tempo que leve. Nossa, mas eu tô apanhando, faz 3 anos, eu fiz uma benfeitoria para uma pessoa e agora eu tô levando tudo isso. Não importe. A justiça do Senhor, ela pode tardar, mas não falha. E aí, se levantou os juízes, nós vimos aqui a Débora só se levantou porque não tinha homem que queria assumir esse papel, ela falou, olha, eu faço, mas não é meu papel não, porque eu não sou, eu só estou fazendo porque não tem homem, queridos, que vergonha. Então, nós vamos ver a questão do capítulo 6, aonde entra o nosso querido juiz Gideão.
E fizeram os filhos de Israel, que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa dos midianitas, covas, que estão sobre os montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles. E contra eles se acampavam, destruindo o produto da terra e até as vizinhanças de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e as tendas e vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não podiam se contar, nem a eles e nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim ficou Israel debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel começavam a clamar o Senhor. Então, o que estava acontecendo? Todas as vezes que Israel plantava suas colheitas, plantavam suas plantações. Quando chegava na hora da colheita, os midianitas vinham como gafanhotos e consumiam tudo, deixando eles a zero, né? Terrível situação, queridos, muito terrível, porque pensa no tempo empenhado, né? Eu acho que uma das coisas mais caras do ser humano não é nem ele perder dinheiro, porque dinheiro, queridos, é algo que anda, se movimenta, né? Então, hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, ele volta de novo para mim e assim vai. Nós fazemos, o dinheiro ele vai, vem o tempo todo, ele anda. Mas o tempo, não há retrocesso, só há perca. Então, essa questão de perda de tempo, queridos, é muito triste para o ser humano. Eu tenho para mim como um dos cansaços maiores, né? Que a pessoa está ali, ela investe um tempo, né? Vamos pensar numa construção, começa a levantar um muro, levantar, aí vem um ventão forte e derruba tudo. Você pode até reutilizar algum material, você vai gastar dinheiro comprar mais materiais, mas e o tempo? Você levou um tempo fazendo algo e você perdeu tudo aquilo. Isso é muito desanimador, principalmente para quem está trabalhando em algum lugar. E quantos já funcionários empregados que queridos, eu já vi isso. Eu já vi pessoas que trabalharam muito tempo, e chegaram a pedir a conta. Por quê? Porque a pessoa já estava tão desgastada de alma que ela pediu a conta. E nesse pedir a conta, ela perdeu tudo. Ela perde seguro-desemprego. O fundo de garantia fica retido, sabia disso? Ah, eu fiquei boba quando eu fiquei sabendo disso. Eu falei, gente, até o fundo de garantia fica retido. E aí ela pode arrumar outro emprego e começar a trabalhar em outro emprego. E a hora que ela termina, vamos supor que ela é mandada embora do outro emprego, aí que esse fundo que ficou retido, ali, né? Ele vai ser transferido, aí a pessoa vai receber ele. É muito ruim. Mas a que ponto que a pessoa chega para pedir uma conta? Ou seja, o nível de insatisfação e desânimo e descontentamento é muito grande. Gideão estava aqui, arou toda a terra. Ele sabia dessa história. Então ele plantava, esperava as chuvas para regar a terra, aquela planta crescer, dar o seu fruto, e na hora de colher o trigo para poder vender, e todo aquele tempo empenhado, os midianitas vinham como gafanhotos. Os gafanhotos sobre uma lavoura, eles devastam, eles acabam com tudo, principalmente porque eles vêm numa nuvem, imagina. Eles comem muito rápido. É muito ruim ver tudo isso. É terrível. E esses midianitas vinham porque havia uma permissão, uma legalidade. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo em Israel? Ah, eles não cortaram os povos das
os povos da terra. E eles tinham um poste ídolo Baal. Ah, sim. A partir do verso 25 do 6, nós vemos que Gideão destrói o altar de Baal. Então, eles tinham lá, Baal estava lá. Quem era Baal? Baal, o senhor das moscas, o senhor da religiosidade, da idolatria. Eles cultivavam, ele estava ali, tinha um altar para Baal. Baal também é Moloque, o comedor de sementes. Então, tudo que era feito ali em Israel, eles perdiam. Então, nós temos que pensar, por que será que as nossas finanças, os nossos negócios, muitas vezes estão se dando a perder? Será que ainda tem um poste ídolo dentro do meu coração? É isso que eu tenho que ver. O que é que eu estou tomando por meu? Hã? Será que eu estou tomando posse de alguma coisa e falando, esse aqui é meu, esse aqui é meu? Eu tenho que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado, queridos, nós temos que passar uma revista diária no nosso coração. Porque muitas vezes nós levantamos poste ídolos. O nosso dinheiro, às vezes, é um poste ídolo. Não, eu não, isso aqui vai faltar para mim, eu não vou dar. Nós tínhamos uma ovelha aqui há muito tempo, e um dia ela falou assim para mim, sem temor algum, ela disse assim, você sabe que eu vou te falar uma coisa, eu prefiro pegar meu dinheiro, rasgar e jogar no lixo do que dar na igreja. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu acho que é melhor jogar dinheiro fora do que investir. Porque a igreja é uma farsa, é uma mentira. As pessoas não vivem as suas realidades com Deus, não são boas. Muitas pessoas, queridos, que são empresários, pensam da mesma forma. E é uma judiação, né? Porque, às vezes, poderia estar investindo para que o reino do Senhor e a justiça dele continuasse a frutificar. Mas o que acontece? Também temos muitos trabalhadores da vinha que só trabalham por aquilo que lhe é dado e não fazem mais além. E isso também lhe será imputado. Então, tudo vai na base do meu coração. Peraí, qual que é a intenção do meu coração? Será que o meu coração tem uma intenção boa? Será que eu estou trabalhando com tanto amor por aquilo que é a casa do Senhor, a obra do Senhor, as coisas do Senhor, as coisas do reino? Será que eu estou me empenhando com tanto amor? Mas nós estamos cansados, andando por aí cansados o tempo todo. Por quê? Estamos cansados de alma, por ver tanta maldade no coração do ser humano, né? E aí Gideão, né, estava ali. Olha que interessante isso. E o povo começou a clamar ao Senhor, pedindo: Senhor, justiça nossa, nos ajude. Hã? 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, no lugar do vinho, da uva, porque ele pensou, olha só, não é tempo de uva. Quando eles virem, eles vão direto nos campos, lá no terreiro onde seca o trigo. E eles não vão vir procurar aqui, porque não é tempo de uvas. Então ele usou de estratégia. Eu vou esconder a minha colheita para que eu não possa ser roubado. E aí o Senhor falou: oh, que inteligente. Eu vou lá dar uma olhadinha mais de perto para ver isso daí. 12. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: oh, o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito. Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. 14.
Então se virou o Senhor e lhe disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ah, homem, pega essa sua indignação, canaliza, faça uma coisa em seu favor, faça uma coisa para Israel, vem fazer alguma coisa para mim. Pega essa sua raiva, essa sua indignação, porque você tá bravo, mas você não tá parado. Ah, queridos, aqui que está a história. Muitas vezes, talvez nós estamos indignados, estamos entristecidos, estamos raivosos com toda a situação, estamos engasgados, né? Ontem eu aprendi uma palavra muito interessante, em vez de sufocado, eu aprendi uma palavra muito interessante. Ai, meu Deus. E me lembrar, eu trago para a próxima administração. É um agofamento, uma coisa assim, né? Em vez de você pegar tudo isso aí e, chegou no serviço, vou deitar na cama, vou ficar desanimado, não. Eu vou canalizar toda essa raiva, essa minha indignação para mudar a minha história. É isso. Estou indignado? Então vou mudar. Como é que eu posso fazer isso? Então o anjo do Senhor, o Senhor falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, pega toda a sua indignação aí, filho, ó, e faça alguma coisa. Não fique parado. 15. E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre da casa de Manassés. Lembra aqui que é Manassés? E eu, menor da casa do meu pai, não sou ninguém. Não tenho nem nome, nem nada. E tornou o Senhor, disse: Já que eu estou contigo, ferirás o midianita como um só homem, como se fossem um só homem. E respondeu: Agora, se agora achei mercê diante dos teus olhos, me dá um sinal que tu és o Senhor que falas comigo. E aí ele disse: Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte. E traga a minha oferta e ponha diante de ti. E respondeu ele: Eu esperarei, vá. Então, o que Gideão fez? Peraí, eu sou o menor da casa de Manassés. Lembra que era Manassés? Manassés é a tribo que nós estamos vendo esse mês, que aonde José estava muito triste e ele disse: E me esquecendo da casa do meu pai, das coisas do meu pai, ou seja, das feridas, das tristezas, dos desabonos que eu tive lá, me deixa as coisas para trás. Então ele falou: Eu sou dessa família aí, tá? Que não esquece as feridas paternais, que não esquece as raivas que eu passei dentro da família. Queridos, olha, graças ao meu bom Deus, né? Eu tive uma família onde meu pai também, ele foi uma pessoa muito alcoólatra e eu vi meu pai indo várias vezes para o hospital psiquiátrico. Mas o meu pai, quando ele estava não bêbado, ele tinha uma responsabilidade com a família. Eu não tive falta de pai na infância. Era um pai que levava a gente para a escola, ia buscar na escola, tinha todos esses cuidados, escutava, ouvia, né? Mas a gente já viu muitos casos de pais que deixaram os filhos completamente abandonados. E aí, queridos, é que essa criança que vai crescendo vai se tornando adultos totalmente desacreditados de pai. E isso é muito ruim, porque como que a pessoa vai até a Deus? Gideão falou, mas você é Deus? Então, peraí, eu vou pegar uma oferta. Sai daqui não. Eu vou fazer uma oferta. Se tu és Deus, eu vou fazer uma oferta. E, e aí o senhor vai me responder. E o que aconteceu? Olha que interessante. Então, entrou Gideão, 19, e preparou um cabrito, bolos, asmos, de um efa de farinha, carne, pôs no cesto, um caldo, uma panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Tome a carne, os bolos, as põe sobre a penha e derrama ali sobre o caldo. E fez assim. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, os bolos. Então subiu um fogo na penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. E viu Gedeão, que era um anjo do Senhor. E disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi um anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás.
Queridos, a palavra que nós estamos trazendo do estudo de hoje é assim, olha, não temas, você não vai morrer. Talvez o desânimo foi muito grande, a decepção foi muito grande com os seres humanos, porque a perca do tempo, a perda do tempo foi muito grande. Mas Deus falou assim, olha, não tenha, não temas, vocês não vão morrer. Hã? Calma. Eu tenho visto, eu tenho contemplado todo o trabalho de vocês. E aí o Senhor falou assim, olha, é o seguinte. Então Gideão ali edificou um altar ao Senhor e chamou o Senhor é a paz. Então, queridos, é que a paz, a shalom do Senhor vai se estabelecer. Busque o Senhor de todo o seu coração e fala, Senhor, me ajude. Porque eu estou completamente indignado, eu estou insatisfeito com tudo isso que eu estou vivendo, né? E naquela noite mesmo, lhe disse o Senhor, toma tudo que pertence ao teu pai, a saber, boi, 7 bois, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor o teu altar no cimo, desde o baluarte em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece um holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. E ele falou: olha, Gideão, é o seguinte: o seu pai levantou um poste ídolo, derruba isso, faça uma oferta para mim. Derruba o poste ídolo que o seu pai levantou. Queridos, talvez você tenha um histórico familiar de pessoas que não trabalhavam, que não tinham gosto pelo trabalho, talvez eram idólatras, né? Talvez serviam as imagens. Corte esse poste ídolo e levanta uma oferta para o Senhor em prol do seu trabalho, da sua vida profissional. Continue a caminhar, faça algo diferente. E Gideão fez isso. E o que aconteceu? 32. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito, Baal contenda contra ele. Depois ele derrubou o altar de Baal e ainda fez uma oferta para o Senhor. A segunda, primeiro, quando o Senhor apareceu, ele deu a palavra. E segundo, quando ele foi lá e derrubou o poste ídolo, levantou um altar novamente para o Senhor. E aí, no capítulo 7, a gente vai ver. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que estava com ele. Então, o Senhor falou, olha, convoca homens aí, Gideão. E disse Gideão a Deus, né? Quem há de livrar Israel? Ele falou, olha, levanta homens aí, vamos fazer uns testes, porque eu também não quero covardes com você. Tem que ser homens valentes como você, Gideão. E aí o Senhor fez as provas, né? Fez eles descerem ali nas águas, no verso 4 do 7. E aqueles que beberem, tal, e fez os testes, né? E aí, 7, do capítulo 7. Então disse o Senhor a Gideão, ficou 300 homens, esses eram considerados valentes, o Senhor nem precisava disso. Mas então disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas suas mãos, pelo que outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. 9. E sucedeu que naquela noite o Senhor disse, desce contra o arraial, porque lhes entregarei nas tuas mãos. 13. Então, chegando Gideão, eis que um certo homem estava contando um sonho que o seu companheiro e disse, tive um sonho. E eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda dos comandantes, de maneira que caiu e virou em cima para baixo e ficou assim estendida. E respondeu o companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão. Uau! Filho de Joás, homem israelita, nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o arraial. 18. Então, quando tocava a trombeta e todos os que comigo estiveram, também tocareis a vossa trombeta ao redor do arraial, dizendo,
pelo Senhor e pela espada de Gideão. Queridos, que maravilhoso. E o Senhor derrubou. Então, o sonho significava um pão de cevada rolando, e ele falou: Isso é Gideão. Queridos, olha só, talvez você tenha insatisfeito e talvez você está já fastiado de toda a situação que você vive. Bom, o nome Manassés significa aquele que está entregue ao esquecimento, ou aquele que faz esquecer. Tem origem no hebraico, derivada de Menash, que está relacionado ao perdão e ao esquecimento. Nós precisamos fazer uma revista em tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós fazemos. Precisamos levantar uma revista aí na nossa vida, se ainda existe um poste-ídolo da nossa família. Nossa família outrora serviu tantas a religião, principalmente a católica, com imagens, né? É, achando que aquilo ia proteger, aquilo ia prosperar, né? E no fim, viveram uma vida de fracassos e derrotas. Bom, antes de iniciar uma batalha, o que nós precisamos fazer? Derrubar o altar de Baal. Nível de adoração e relacionamento com Deus. Utilizar as estratégias que virão. Fé, obediência e desvio dos perigos espirituais, principalmente idolatria, que é um dos piores, é o topo. Se a gente lê Êxodo 20, nós vamos ver que ele é o primeiro que o Senhor pede, né? Não adorarás outros deuses nem debaixo da terra, nem em cima da terra, nem na água, nem no mar, nem em lugar nenhum. Então, as estratégias de melhoria que nós temos é o seguinte: identificar, eliminar desperdícios, organizar o tempo, estabelecer metas claras, são essenciais para aumentar a nossa produtividade. Essas práticas podem ajudar a criar um ambiente de trabalho mais produtivo e eficiente. E um reconhecimento do desânimo. Queridos, Deus não ignora o desânimo, Ele sabe. Ele viu Gideão desanimado. Muitas vezes o Senhor fala: levanta, fica de pé, levanta. Eu estou vendo esse desânimo todo. A Bíblia está repleta de promessas. Homens e mulheres como nós, que também estavam sujeitos a erro, foram modelos de superação, porque acreditaram, confiaram, tiveram fé no coração. E a Bíblia oferece exemplos práticos, né? Tinha muitos outros que eu poderia ter trazido para vocês. Jacó, né, a cavarinha ali, colocava. Quanta luta trabalhando para um sogro que só se aproveitou do tempo do trabalho dele sem nada. Então, nós vemos muitas histórias de superação de homens reais, foram homens reais que viveram, não é um filme fictício, aonde, né, a pessoa cria uma coisa lá e não, eram homens verdadeiros. Estratégias para lidar com a infelicidade profissional. Identifique a causa da sua insatisfação. É realmente esse trabalho que eu queria? Não, não é esse. Eu sempre tive vontade de trabalhar em outra coisa. Tá. Então, busque oportunidades de crescimento. Busque estudar, faça um curso técnico, né? Existem cursos técnicos, queridos, maravilhosos. Cursos de enfermagem que pagam muito bem, técnicos de enfermagem que entram nos hospitais e ganham muito bem. Encontre um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu preciso entender, eu preciso separar. Muitas pessoas trabalham com seus negócios próprios e às vezes o trabalho é dentro da casa. Eu já tive um ateliê dentro da minha casa, eu não tinha sábado nem domingo, eu não separava. E muitas vezes meu marido ficava olhando moadinho para mim e falava: Vamos sair um pouquinho, hoje é domingo. E eu tinha preocupação porque eu tinha datas e prazos, porque eu trabalhava com site.
que ele me dava, o prazo que eu colocava lá, eu tinha que entregar, pôr no correio para a pessoa receber. Também foi muito desgastante. Procure se profissionalizar, né? Então, considere mudar de emprego. Considere, mas paute bem, não é assim, vou largar o emprego aqui, depois eu vejo o que eu faço. Não, pense bem, analise. Tá? Eu fiz um curso, eu trabalhei numa empresa há muitos anos. Eu amava aquela empresa. E eu fiz um curso de modelagem de calçados, que era uma profissão de homens. E eu sabia que isso é difícil arrumar um emprego por causa que era uma profissão de homens, eles davam mais valor para os homens. Aí eu pedi uma oportunidade dentro da empresa e o patrão falou: Olha, eu vou te liberar. Eu falei: Ai, não faz isso. Ele falou: Vou te liberar porque você vai ter mais oportunidade lá fora. E o meu irmão deu risada, falou: Você é louca. Com um mês que eu peguei minha moto, entreguei currículos na cidade inteirinha. Eu listei todas as empresas e eu fui atrás. Com 30 dias, uma empresa me chamou e eu comecei a trabalhar. E depois eu fui para outra empresa e assim eu fui crescendo, até eu conquistar um topo, onde eu trabalhava só com homens mesmo. Eu ganhei muito dinheiro nessa cidade, mas eu tinha muita satisfação naquilo que eu fazia. E chegava na sexta-feira, faltando 15 minutos para terminar meu trabalho, eu limpava toda a bancada até o lado dos meninos. Eu limpava a sala e deixava a sala em ordem. Eu deixava tudo em caixas, encaixada, com datas e com tudo, a ponto de que a patroa ela vinha de sábado e ela sabia localizar mesmo que eu não estivesse ali. Ela sabia o que eu estava fazendo, aonde estávamos fazendo, e eu deixava a listagem de todos os modelos daquilo que estava na minha bancada, bem claro. Eu fazia com amor e dedicação. Essa empresa quebrou, faliu. Só que ela me pagou todos os meus direitos. Eu fui uma das únicas que recebeu todos os meus direitos. Mas porque eu tinha amor no que eu fazia. E depois que ela me dispensou, ela ainda veio tomar um café com bolo aqui na minha casa para ver se eu estava bem. Queridos, dedique tudo que você tem para fazer o seu melhor. Mas eu vou ser odiado, eu vou ser invejado, eu vou ser perseguido. Vai mesmo. Porque as pessoas que não têm esse mesmo empenho, certamente vão te chamar de puxa-saco, que você vão querer te puxar o seu tapete, vão querer puxar a sua camiseta para trás. Não se preocupe, faça o melhor, porque uma hora ou outra o seu reconhecimento vai vir, não importa da onde venha, Deus é quem faz. Na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Faça, faça cursos, faça faculdade. Eu tenho um vídeo de uma senhora que começou a fazer faculdade com 70 anos, queridos, de direito, né? E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Não se importem. Quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 47 anos, numa sala com jovens de 19. Eu falei, meu Deus, eu sou a vovó da sala. Não era nem mamãe, eu era a vovó. E hoje eu ganhei o respeito desses jovens, porque eu faço para mim, faço para eles. Eu faço o meu melhor sempre, aonde quer que colocar, porque isso já está em mim. Porque eu amo tudo que eu faço, tudo que o Senhor me der, jamais lançarei fora. Então, eu vou sempre dar o meu melhor. Dê o seu melhor. Não se importe com o que as pessoas estão falando. A única coisa que é entristecedor disso tudo é você perder tempo. Mas, para Deus, nenhum tempo é perdido. Porque o Senhor está computando. Né? Porque eu bem sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando buscar de todo o vosso coração. Busque o Senhor, se coloque diante do Senhor. Fala, Senhor, me ajude nessa jornada. Eu preciso terminar. Né? Tem 4 anos. E eu falava,
O terceiro ano foi um dos piores para mim na faculdade, muita teoria, muita medicação pesada, eu não sabia os nomes da medicação, eu não conseguia decorar. E toma litros e litros de ômega 3. Até eu chegou um ponto que meu marido falou: para um pouco, faça essa faculdade, sai logo disso. Hoje as minhas notas são as melhores. E eu estou feliz com o Senhor, porque eu já estou sentindo o cheirinho, né, do meu diploma. Mas não pense que foi fácil. Nós somos odiados o tempo todo, queridos, porque nós estamos saindo do meio do comum. Ninguém quer sair do meio. Existe uma multidão de pessoas comuns. E quando um se destaca de fazer algo diferente fora do seu tempo, nós somos caçados, perseguidos, tanto por homens como por espíritos, porque eles não querem que sejamos testemunhos do amor de Deus. Mas no Senhor, há nele, todas as promessas, há nele um sim e um amém, porque ele é real e verdadeiro. Filipenses 4. Abra sua Bíblia. Filipenses 4:11. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. E de tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Espero que o Senhor tenha falado o seu coração. Espero que você se mova. Não fique parado. Não importa. Ah, já estou velho. Não, não existe isso. A nossa mente, né, nunca vai envelhecer, queridos, né? Então, o que nós temos? O Senhor e as promessas. Nele, todas as promessas dele é um sim, um amém. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Pai, que essa palavra possa abençoar, Senhor, todos aqueles que forem ouvir. Senhor, em nome de Jesus. Libere, Senhor, as novas estratégias. Um novo tempo, Pai, para cada um, Senhor, que estiver parado, desanimado, insatisfeito com o seu trabalho, com o seu ganho. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar os teus filhos, aqueles que estiverem indignados, Pai, aqueles que estiverem acomodados, movam-se, movam-se, para que tudo aquilo que o Senhor tem manifestado para vocês sejam realizado. Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor, como o Senhor me abençoou, e eu desacreditada, não sabia nem como pagar essa mensalidade. O Senhor me abençoou até hoje. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Pai, em nome de Jesus, que eles recebam, Senhor. Que venham, Senhor, os novos cursos, as novas faculdades, o novo rompimento, o novo crescimento. Mas que eles sejam satisfeitos em tudo aquilo que o Senhor dá, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Que vocês possam usufruir, cresçam, não fiquem parados, não desanimem, andem, movimentem. Amém? O Senhor vê o seu desânimo, não importa. Não, você não é ignorado na tristeza que você está sentindo, jamais. Você não é ignorado. Mas o Senhor também te dá oportunidade para você se levantar. Amém? Perdoados estão os teus pecados. Movimente. Né? Aquele paralítico se levantou. Perdoados estão os teus pecados. Derruba os postes e ídolos da sua família. Gideão, ele viu. A família da casa do pai dele tinha um poste ídolo. Derrube e faça uma oferta para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Que vocês tenham uma tarde abençoada. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.